Tarek, bom dia. Tudo beleza, tudo tranquilo. Então, pessoal, ó, página 28, tá? Vamos voltar naquele assunto de campo visual. Então, observem o seguinte, página 28, campo visual de espelhos planos. Ao olhar, só um minuto. Beleza. Vou aproveitar, já vou anotando o nome de vocês aqui. Não tem que ficar voltando nessa janela toda hora. Bom dia, Gabriel, tudo bem? Tudo bom, o senhor tá bem? Tudo bem, tranquilo. Daniele. Davi não tá aí não, né? Não. Davi acabou de entrar. É? Beleza. Tá aqui. E aí, Davi, beleza? Fala, professor. Tudo bom? Tudo bom, e com o senhor? Tudo certo, tranquilo. Deixa eu só fechar a chamada de vocês aqui, pessoal. Maicon. O Jonas não tá aí não, né? Não. Quem tiver o contato do Jonas, puxa a orelha dele lá para ele entrar na aula. Bom, vamos lá então. Vou voltar aqui. Ó, veja bem. Ao olhar para um espelho, alguns objetos que estão próximos ao observador podem ser visualizados e outros não. Isso está relacionado ao campo visual. Imagine um observador que olha para um espelho plano. Então, se ele está olhando para o espelho, ele está vendo a imagem dele e tudo que está relacionado à posição que esse espelho se encontra no meio, certo? Imagine um observador que olha para um espelho plano com o objetivo de visualizar 4 pontos, A, B, C e D. Na ilustração, as imagens dos pontos A e B podem ser vistas pelo observador, imagens, né, através do espelho, mas não as imagens de C e D. Vamos entender uma coisa, ele pode observar de maneira direta o objeto. A intenção aqui é que ele visualize a imagem desses objetos, representado por esses pontos. A região do espaço que pode ser vista por um observador é chamada de campo visual. O campo de visão de um espelho plano é determinado a partir de 2 raios que incidem nas bordas do espelho e se propagam até os olhos do observador. A região interna a esses 2 raios define o campo visual. A extensão desse campo depende da distância do observador ao espelho e das dimensões do espelho. Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Vamos gerar a imagem do observador no espelho, certo? Através dos prolongamentos dos raios em relação às bordas, né? Eu tenho a incidência de um raio nessa borda superior, obtendo a reflexão desse raio, orientando essa reflexão em relação à propagação do meu raio, na parte interna do meu espelho. A mesma coisa eu faço em relação à borda inferior do meu espelho. Então, tudo que está dentro dessa região aqui formada por esses 2 raios refletidos na borda do meu espelho, está associado à região de campo visual do mesmo. Então,
Esse cara só consegue ver a imagem de A e B refletida nesse meu espelho, tá? Eu fiz um outro desenho aqui, estava meio à toa, aí eu resolvi fazer um outro desenho aqui, ó. Eu fiz esse desenho baseado de como a gente vai resolver exercício de campo visual geometricamente. Então, ó, tem um observador representado por esse ponto O. Como é que eu vou determinar o campo visual desse meu espelho? Primeira coisa que eu vou fazer é o prolongamento do espelho. Aí, ó, prolonguei meu espelho. Depois eu vou obter, por simetria, a posição desse meu observador O no meu espelho. Então, ó, por simetria, eu tenho O' aqui embaixo. Beleza? Aí o que eu tenho? A incidência dos raios nas bordas do meu espelho. Incidência de raios na borda do meu espelho vão determinar raios refletidos nessa borda. Então, olha lá, ó, incidiu o raio aqui, ele vai refletir dessa maneira devido ao prolongamento desse raio em relação ao ponto O' que representa a minha imagem. Beleza? Aí a incidência no raio na outra borda do espelho vai determinar um raio refletido com esse deslocamento, com essa direção, devido ao prolongamento dele com essa borda à direita. Aí tudo que está nesse meio aqui, ó, eu fui pintando. Tudo que está nesse meio corresponde ao campo visual do meu espelho. Beleza? Então, através de um processo de reflexão da imagem dos objetos que estão nessa região azul, o meu observador no ponto O consegue ver tudo que está ali. Tranquilo? Por isso que a gente tem problema, né, de limitação de espelho. Em veículos eu tenho a limitação relacionada aos pontos cegos. Tudo que está fora dessa região de campo visual é campo cego para esse meu observador em relação ao espelho, tá? Ele pode ter a visão direta do objeto, mas a visão através da reflexão fora desse campo visual aqui ele não vai ter. Bom, o próximo assunto nosso é o deslocamento de espelhos planos. A distância de uma pessoa até um espelho plano e da imagem da pessoa até o mesmo espelho é igual. Então, ó, eu tenho um observador aqui, a distância desse meu observador até esse espelho E aqui é a mesma distância D do espelho até a imagem dessa pessoa, desse observador. Mas o que aconteceria se a pessoa desse um passo aproximando-se do espelho, ou se o espelho fosse afastado da pessoa? Em ambos os casos, o que se tem é um movimento relativo do objeto em relação ao espelho, um movimento de translação, certo? Ele vai ocorrer, por exemplo, nessa direção horizontal aqui, né? Poderia haver ainda outro tipo de movimento, o que altera o ângulo entre o objeto e o espelho, ou seja, um movimento de rotação. Então, nós vamos relacionar isso à translação relativa de espelhos planos e à associação de espelhos planos. Então, no outro slide, eu movimentei essa ilustração aqui para a gente entender o que está acontecendo, tá? Então, imagine que você está parado atrás de um caminhão, você está nesse ponto O aqui, que transporta espelhos planos. Um desses espelhos está virado para você e forma a imagem de seu rosto. Quando o caminhão se movimenta para frente, a distância entre você e o espelho aumenta. Logo, a distância entre sua imagem e o espelho também aumenta diretamente. E, como consequência,
a distância entre você e sua imagem também aumentará. Lógico, né? O caminhão está afastando de você que está parado. Quanto mais afastado esse caminhão estiver de você, maior é a distância de você nesse espelho. Consequentemente, maior é a distância da sua imagem formada nesse espelho. Eu vou provar que se eu deslocar um espelho em ΔSE, se eu fizer o deslocamento dessa distância aqui no espelho, eu vou provar matematicamente que o deslocamento da imagem é o dobro, tá? A história aqui que vai acontecer é o seguinte, ó. Vamos focar agora no que vai acontecer no desenho. Podemos generalizar essa situação e considerar um objeto O qualquer a uma distância D de um espelho plano E. Então, essa é a primeira condição. Meu objeto O a uma distância D desse meu espelho plano E. Consequentemente, nesse instante de tempo T igual a 0, a distância da imagem e o espelho também é D, é simetria. Beleza? Então, ó, espelho parado, observador parado. A distância do observador ao espelho é a mesma do espelho à imagem desse observador. Durante um intervalo de tempo ΔT, o espelho se afasta a uma distância ΔSE em relação à sua posição original, a posição inicial, e se posiciona numa nova distância D do objeto. Então, o que vai acontecer agora é o seguinte, ó. Eu vou deslocar esse espelho para a direita. O deslocamento desse espelho para a direita está representado por esse deslocamento ΔSE. Isso faz com que a nova imagem formada do meu objeto, onde agora o meu espelho vai estar uma posição D maiúscula do meu objeto, vai fazer com que essa nova imagem também se encontre a uma distância D maiúscula do espelho, certo? Simultaneamente, a imagem se afasta a uma distância ΔSI em relação à sua posição inicial. Então, ó, vou voltar o desenho aqui para a gente entender o que está acontecendo. Com o espelho fixo, a distância do objeto ao espelho é D, e isso acarreta, por simetria, uma distância D também da imagem a esse espelho. Se eu deslocar o espelho de ΔSE para a direita, o que vai acontecer? O observador agora vai ficar a uma distância D desse espelho, D maiúsculo. Consequentemente, essa imagem que se encontrava aqui vai deslocar para a direita também. Olha lá, ó, eu tenho um deslocamento da imagem do meu observador. O que tem que ficar claro aqui agora é o seguinte, que essa nova imagem I2, ela também se encontra a uma distância D dessa nova posição do espelho. Beleza? De acordo com essa figura que está aí, o deslocamento da imagem é ΔSI, que vai ser igual a 2D menos 2D maiúsculo menos 2D minúsculo. Eu provei aqui isso, tá? Olha lá, aqui continua sendo D, aí vai aparecer uma imagem nova aqui, ó. Por que ΔSI é 2D maiúsculo menos 2D minúsculo? Simples. Vamos analisar aqui, ó. Do observador até a nova posição da imagem, eu tenho tudo isso daqui para deslocar, que corresponde a 2D. Correto? 2D é a distância do meu observador até a sua nova imagem, provocada pela translação do espelho nessa sua nova posição, ou seja, do deslocamento para a direita de ΔSE desse meu espelho. O que está relacionado a essa medida 2D? Está relacionado 2D minúsculo mais ΔSI. Então, ó, 2D maiúsculo. Olha lá, ó, 2D maiúsculo
é 2D minúsculo, mais delta SI. Como eu quero o deslocamento da imagem, eu isolo isso no primeiro membro. Então, 2D minúsculo passa subtraindo. Colocando 2 em evidência, o deslocamento da imagem devido à translação desse espelho de delta SE é 2 vezes D maiúsculo menos D minúsculo, onde D maiúsculo representa a distância do meu objeto à nova posição do espelho e D minúsculo a distância do objeto à posição inicial do meu espelho. Beleza? Aí também, conforme a imagem, o deslocamento do espelho em relação ao objeto vai ser delta SE igual a D maiúsculo menos D minúsculo. Por quê? Vamos entender, ó. Do observador até a imagem dele associada à posição inicial do espelho sem translação, a distância de O até I1 é D, correto? Isso corresponde a D minúsculo e corresponde a delta SE, ou seja, a posição desse meu observador até a nova posição no qual o meu espelho ficou posicionado está representado por esse D maiúsculo. Qual que é a medida desse segmento D maiúsculo? Ele é medido pela soma de D minúsculo mais delta SE. Então, se eu isolar delta SE no primeiro membro, ele corresponde à diferença de D maiúsculo com D minúsculo. Mas quem que é D maiúsculo menos D minúsculo? É esse delta SE. Então, ó, comparando essa equação de cima aqui, delta SI, que é 2 vezes D maiúsculo menos D minúsculo, com essa equação de baixo, eu chego à conclusão que o deslocamento da imagem devido à translação do espelho é o dobro da distância percorrida pelo espelho. Então, se, por exemplo, eu transladar o espelho aqui de 2 metros, a imagem nova translada 4 nesse meu espelho novo. E a velocidade dobra também. Por quê? Porque é tudo relativo. Eu estou fazendo isso em relação ao observador fixo. Por que que a velocidade dobra? Porque o tempo para eu deslocar de delta SE esse espelho aqui é o mesmo tempo relacionado ao deslocamento de delta SI da imagem. Olha lá, como os dois deslocamentos ocorrem em mesmo intervalo de tempo, a velocidade com que a imagem se desloca, que é VI, também é o dobro da velocidade com que o espelho se movimenta. Então, o interessante é o seguinte, eu tenho um espelho plano aqui. Se eu estiver me aproximando desse espelho plano com uma velocidade de 20 km por hora, eu vou ter uma velocidade relacionada à imagem de 40 km por hora. Certo? Porque ela vai ser o dobro devido a esse deslocamento. Aí, ó, o que nós vamos ter no final? A associação de espelho formando ângulos entre esses espelhos e eu fazendo a variação desse ângulo. Em alguns espetáculos de dança, os produtores necessitam que apareçam mais atores no palco do que o elenco possui. Nesse caso, pode-se utilizar uma associação de espelhos que permite ampliar o número de imagens dependendo do ângulo em que o espelho é posicionado. Quando um objeto é colocado em frente de 2 espelhos que formam um determinado ângulo entre si, cada espelho gera uma imagem para esse objeto. No entanto, a imagem formada em um espelho pode se transformar em objeto para outro espelho, produzindo uma imagem que pode novamente se transformar em objeto para o espelho anterior e assim sucessivamente.
isso possibilita que, para um único objeto, formem-se inúmeras imagens no meu espelho. Aí o que vai acontecer? Vai depender da abertura angular que eu tenho entre esses dois espelhos e da posição do meu objeto entre esses espelhos, tá? Eu fiz aqui, tá, pessoal? Dá para provar aqui, através de reflexão de raios, a formação da imagem. Observe, por exemplo, uma situação em que um objeto é colocado entre dois espelhos que formam entre si um ângulo de 90 graus. Aqui está meu objeto, eu tenho um observador aqui, então vou ter reflexão no espelho E1 e vou ter reflexão no espelho E2. E vou ter reflexão entre E1 e E2, tá? A ilustração a seguir evidencia que cada espelho forma uma imagem própria e uma terceira imagem é formada pela reincidência dos raios de luz de um espelho sobre o outro. Logo, para espelhos associados a um ângulo de 90 graus, há 3 imagens formadas a partir de um objeto. Então, ó, nesse exemplo que está aqui, eu tenho 2 objetos colocados na frente de 2 espelhos que estão associados com um ângulo de 90 graus, certo? Cada objeto gera 3 imagens. Então, como eu tenho 2 objetos posicionados na frente desses espelhos, eu estou fazendo a geração de 6 imagens nesse espelho. Então, numa peça de teatro, por exemplo, 2 atores viram 8 para o público. Correto? Porque são os 2 atores mais as 6 imagens geradas. Então, a associação de 2 espelhos planos possibilita a formação de diversas imagens no objeto. Como é que isso vai acontecer? Ó? Vai acontecer da seguinte forma. A imagem I1 do objeto O é formada pelo espelho E1. Então, vamos lá. Ó. Incidiu, refletiu. Eu vou ter a formação da imagem. Ixi, foi tudo, perdeu a graça. Eu vou ter a formação da imagem aqui. Beleza? Então, essa é a primeira imagem que eu tenho. Olha lá, ó. Essa imagem I1 é simétrica ao meu objeto O. Certo? Eu não quis fazer a incidência normal aqui, só fiz a incidência com um ângulo qualquer, senão ia ficar muito raio aqui no final, ia ficar difícil de enxergar. A imagem I2 do objeto O é formada pelo objeto 2. Então, ó, incide no espelho, reflete. Eu tenho, mas que coisa! Eu tenho a formação da imagem aqui, ó. Tranquilo? Aí o que acontece? Tem uma incidência de luz que vai estar associada aos 2 espelhos. Então, a imagem I1,2 é formada pela reflexão dos raios de luz, tanto no espelho E1 quanto no espelho E2. Olha lá, ó. Incidiu, refletiu, refletiu. Então, ó, no prolongamento, eu tenho a imagem colocada aqui. Por isso que eu tenho formação de 3 imagens nesse caso. Tá? Porque a imagem refletida em um espelho, ela é objeto para o outro espelho, que vai refletir para o observador. Só que fica complicado, né? Eu ficar desenhando o espelho, determinando o ângulo entre 2 espelhos, para depois determinar os raios refletidos e obter todas as imagens relacionadas a esse objeto posicionado entre 2 espelhos. Complica, a gente perde muito tempo. Então, com isso, foi desenvolvida uma expressão que permite eu calcular o número de imagens formada pela associação de 2 espelhos planos. E essa expressão está aqui, ó. A equação que permite obter o número de imagens n gerada por 2 espelhos planos que formam entre si um ângulo alfa qualquer é dada por n, que representa o número de imagens, é 360 dividido por alfa,
que é o ângulo formado entre esses dois espelhos, menos 1. Por que menos 1? Que eu tenho que tirar o objeto. Se eu não colocar nada na frente do espelho, eu não vou ter formação de imagem, correto? Se eu pegar esses dois espelhos, colocar esses dois espelhos num ambiente onde as paredes são pintadas de preto e eu não tenho incidência de luz nesse espelho, o espelho não vai ter função nenhuma. Ele não reflete nada, certo? Se a minha intenção é determinar o número de imagens formadas por dois espelhos associados e colocar essa caneta na frente dessa associação desses dois espelhos, o número de imagens formadas vai estar relacionado ao ângulo entre esses dois espelhos, tirando um, que é o meu objeto. Tá? Então, lá não tivemos 3 imagens, lá no caso do ângulo de 90 graus. Por que 3 imagens? Porque, matematicamente, eu vou ter 360 dividido por 90, que dá 4, menos 1, 3 imagens. O 1 aí é o objeto. Então, com relação ao valor... Ah, e detalhe, hein? Tem que ser um número natural. Está relacionado à quantidade. Uma coisa que existe. Então, tem que ser um número natural. Então, se n for ímpar, a equação é válida para qualquer posição do objeto entre os dois espelhos. Tá? Então, se, por exemplo, eu tenho um n igual a 5 imagens formadas. Então, não importa a posição que eu vou pôr esse objeto entre meus dois espelhos, que eu vou ter a formação desse número ímpar de imagens. Tá? Então, olha lá, para um número ímpar de imagens, um objeto pode estar posicionado em qualquer lugar à frente dos espelhos. Agora, se n for par, a equação é válida apenas se o objeto estiver no plano bissetor dos espelhos. O que seria esse plano bissetor? É um semiplano do espelho que divide as duas seções em partes iguais. Ou seja, o objeto tem que estar posicionado exatamente nesse eixo que forma o ângulo entre os dois espelhos. Aí, sabe o que vai acontecer? Se eu colocar o objeto posicionado, ó, eu tenho meus dois espelhos aqui formando um ângulo. Se eu colocar meu objeto posicionado exatamente nesse eixo bissetor, alinhado com esse eixo, eu vou ter número par de imagens formadas nesse meu espelho. Se eu sair um pouquinho fora dessa linha aqui, ó, eu já tenho uma formação ímpar de imagens formada. Aí o número de imagens vai estar relacionado ao ângulo, né? Lógico. Por exemplo, dá para tirar uma ideia legal aqui, ó. Nesse caso aqui, se o meu ângulo for um ângulo de 120 graus, entre esses dois espelhos aqui, eu vou ter 360 dividido por 120, 3 menos 1 dos imagens. Beleza? Vou variar o ângulo. Vamos supor agora que esse meu ângulo aí, ele é um ângulo de... Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver uma coisa. De 100 graus. Não, 100 graus vai dar número ímpar. Vamos supor que esse ângulo é um ângulo de 3 graus. Aí eu vou ter 360 dividido por 3, certo? Vai dar 120. Menos 1, eu vou ter 119 imagens. Então, se eu colocar esse objeto em qualquer posição, eu vou ter a formação dessas 119 imagens. Ou seja, conforme eu vou fechando o ângulo formado entre esses dois espelhos, eu vou aumentando o número de imagens formadas nessa associação desses dois espelhos. Beleza? Então vamos resolver exercício. Dá muito tempo da gente resolver aí alguns exercícios. O primeiro exercício, ele está relacionado àquela ideia, deixa eu até achar a palavra aqui, que é uma palavra difícil pra caramba, que é o enantioformismo, né? Que é escrever espelhado, inverter o que está sendo escrito. Então, ó, na página 30 e 31, nós temos aí os exercícios de espelhos planos. São
8 exercícios, tá? Não vou conseguir resolver tudo hoje, não tem problema. Importante que isso fique bem claro para a gente. Uma criança está parada diante de um espelho a uma distância de 1 metro desse espelho. Em sua camisa está escrito Brasil. Reescreva essa inscrição na forma que ela aparece no espelho. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o enantioformismo, né? O que vai acontecer aí, o lado direito passa para o lado esquerdo e vice-versa, o esquerdo passa para o direito. Então, vou espelhar a palavra. Espelhando a palavra, Brasil fica escrito dessa maneira. Observem que se eu fizer o deslocamento, né, a rotação dessa minha palavra que está escrita no espelho sobre a palavra que está escrita na frente dele, né? Se eu colocar um espelho aqui, ó, se eu colocar um espelho aqui à direita de L, eu vou ter a simetria da imagem da palavra Brasil. Se eu fizer a rotação, uma vai sobrepor a outra, tá? Então, isso representam figuras enantiofórmicas, tá? Qual é a distância da criança à sua imagem? Como existe uma simetria e não está havendo deslocamento, porque ela está parada diante desse espelho, a distância da imagem até o espelho é de 1 metro, logo a distância da criança até a sua imagem é de 2 metros. Olha lá, ó, a distância é de 2 metros, pois a distância da criança ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho, tá? Eu só vou ter a variação relacionada ao dobro, né? A variação da distância da imagem relacionada ao dobro se ocorrer um deslocamento do espelho. Então, se, por exemplo, esse espelho tivesse essa criança, vamos colocar a criança que fica mais fácil, que ela pode se movimentar. Vamos supor que se essa criança tivesse deslocado 3 metros em relação ao espelho, afastado-se 3 metros em relação a esse espelho, eu ia ter um afastamento de 6 metros na imagem formada, tá? Exercício 2. Renata deseja comprar um espelho plano para que consiga se enxergar por inteiro. Ela quer gastar o mínimo com isso e resolveu determinar qual o menor tamanho de espelho que precisa comprar. Sabendo que ela tem 1,60 m e seus olhos estão a 1,50 m do chão, determine qual o menor tamanho do espelho que Renata pode comprar. Então, o que eu tenho que calcular aqui? Eu tenho que calcular essa dimensão D minúsculo aqui, que representa a altura mínima do meu espelho. Tá? Isso daqui, como são segmentos retilíneos, a gente pode resolver por semelhança de triângulos. Vamos lá, ó. Beleza? O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma representação dos raios refletidos, né? Nas extremidades do meu triângulo, encontrando esse ponto. A distância dela até o espelho é a mesma do espelho até a imagem formada. Então, basta eu aplicar a semelhança de triângulo. Para a altura dela, que é 1,60 m, eu vou ter um segmento 2x. Para o tamanho de espelho, que é D, eu vou ter um segmento X. Olha lá, ó, por semelhança de triângulo. D minúsculo sobre 1,60 m, ou seja, os segmentos verticais estão para os segmentos horizontais, certo? Então, eu posso cancelar X com X aqui. Eu vou ter 2D igual a 1,60 m. O tamanho desse espelho pode ser de 80 centímetros. Então, ele colocou uma observação aqui que é a seguinte: a distância da pessoa ao espelho não influencia no tamanho do espelho. É lógico, né?
Se eu aproximar essa moça do espelho aqui, eu vou ter uma diminuição desse valor de x, consequentemente, a mesma diminuição desse valor de x aqui em relação à imagem formada. É lógico que tem que ficar claro aqui o seguinte, ela se aproximou do espelho e parou. Então, eu vou ter um novo valor da distância do objeto nesse espelho. Aí, ele quer saber o seguinte na letra B. Ó, voltei aqui, porque o que a gente tem que calcular é isso aqui agora, ó. Distância do bordo do inferior do espelho ao solo. Então, o que ele quer agora? Qual a altura, aqui a altura do chão, ele deve fixar a borda superior do espelho? Bom, vamos entender. O que vai acontecer agora? Eu tenho uma distância D desse espelho até o chão. Aqui continua valendo aquela relação de cima, né? A distância da pessoa ao espelho não influencia na altura que ele precisa estar do chão. Agora, o que acontece? Por que ele relacionou 1,5, não relacionou o 1,6? Porque eu não estou querendo ver a imagem formada no espelho. Eu estou querendo determinar a posição desse espelho em relação ao solo. Então, isso tem que estar relacionado à altura do olho dessa pessoa em relação às extremidades do meu espelho. Então, ó, por semelhança de triângulo, eu tenho dois triângulos retângulos aqui, né, com o mesmo vértice. O segmento horizontal D, vertical D, está para o segmento vertical que representa a distância do olho dela até o solo, que é 1,50, assim como para D é X, para 1,50 é 2x, olha lá, ó, não vai influenciar. Então, esse espelho ele pode estar a 1 metro, a 0,75 metros do solo. Então, o bordo superior dele que está, o tamanho dele que está a 80 centímetros, eu somando com esse 0,75, eu tenho a distância do bordo superior, que vai ser de 1,55. Beleza? Exercício 3. Deixa eu só ver uma coisa aqui, só tirar uma dúvida aqui. Ah, não, tá, beleza. Eu achei que eu não tinha colocado para gravar, mas está tudo certinho. O exercício 3, que está relacionado a campo visual. Ó, os objetos, deixa eu abrir tudo, né? Beleza. Os objetos 1, 2, 3, 4 e 5 estão posicionados em frente a um espelho plano, conforme a ilustração a seguir. Quais objetos um observador consegue enxergar? Bom, aí é o seguinte, né? Eu tenho uma falha nesse exercício. Subentende-se que quais objetos que ele consegue enxergar por reflexão no espelho, né? Porque por visualização direta, ele vê todos. Agora, por reflexão no espelho, que é a ideia que o exercício quer passar, ele vai observar os objetos por reflexão que estão no campo visual desse espelho, tá? Então, observem, como é que eu vou obter esse campo visual? Primeiro, eu vou prolongar o espelho. Olha lá, ó, fiz o prolongamento do espelho. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou obter por simetria a imagem do meu observador no espelho. Olha lá, ó, por simetria. Aí, em relação a essa imagem olinha, eu vou traçar dois raios nas extremidades do meu espelho. Tudo que tiver dentro desses dois raios refletidos nas extremidades do meu espelho está dentro do campo visual desse espelho. Então, esse observador, por reflexão, ele vai enxergar os pontos 3 e 4.
Por reflexão, tá, pessoal? A ideia do exercício é essa, porque fica meio vago, né? Quais objetos um observador O consegue enxergar? Por observação direta, todos. Por reflexão, 3 e 4. Aí, como é que eu monto essa reflexão? Vou voltar, ó. Primeira coisa que eu faço o prolongamento do espelho em relação ao observador. Então, eu vou ter que fazer o prolongamento para a esquerda. Olha lá, ó. Beleza? Aí, por simetria, eu obtenho a imagem desse meu observador no espelho. Olha lá. Aí, os dois raios que partem dessa imagem do meu observador em relação às extremidades do meu espelho determinam na região interna desses dois raios o campo visual do espelho. Então, tudo que está aí dentro é enxergado pelo observador, porque vai acontecer aqui, né? Vai incidir, refletir aqui, ou incidir, refletir aqui. Tem reversibilidade, incide aqui, reflete aqui. Então, está tudo dentro desse campo, que o que tiver dentro dessas duas linhas, representadas pelos extremos, pelas extremidades, está associado ao campo visual desse meu espelho, tá? Então, só o 3 e o 4. Vamos fechar com o exercício 4, que é facinho também. Aí o 5 eu deixo para semana que vem, da Unesp. Dois objetos A e B encontram-se em frente de um espelho plano E, como mostra a figura. Um observador tenta ver as imagens desses objetos formadas pelo espelho, colocando-se em diferentes posições, 1, 2, 3, 4, 5, como mostrado na figura. O observador verá as imagens A e B superpondo-se uma outra quando se colocar em qual posição? Ou seja, em qual posição entre 1, 2, 3, 4 e 5, esse observador observa esses dois pontos alinhados sobre uma mesma reta. É simples. É só obter a imagem de cada ponto no espelho. Olha lá, ó. Para o A, eu tenho o ponto A', observe que é simétrico, tá? O legal aqui é que está quadriculado. Então, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos do objeto ponto A ao espelho tem que corresponder a 4 quadradinhos em relação à sua imagem A'. Para o B é a mesma coisa. A distância de B até o espelho é 2. A imagem tem que ser 2 também. Aí, ó, ele quer que as imagens estejam superpostas, ou seja, elas têm que estar alinhadas, tem que ter uma mesma reta passando por elas e alinhada com a posição do observador. Então, se eu passar uma mesma reta aqui por esses dois pontos, vai dar no ponto 5. Observe que o ponto 2 eu não tenho alinhamento das duas imagens. No ponto 2, eu tenho a visão do objeto A. No ponto 3, eu tenho a visão do objeto B. No ponto 4, numa linha, ele só vê B. No ponto 1, ele vê os objetos. Mas a imagem pode estar aqui? Não, é por simetria em relação ao espelho que está na vertical. Então, elas estarão superpostas quando o observador estiver na posição 5, que é a letra E. Tranquilo, gente? Sossegado? Alguma Sossegado, dúvida? professor. Alguma dúvida? Tranquilo aí em relação a essas representações de imagem? Eu acho que está bem sossegado, né? Bom, em relação à tarefa, ficou o que eu marquei na segunda mesmo, tá? Só o do 16 ao 20, da página 22. Quem tiver dúvida, coloca a dúvida lá, que eu monto o slide e resolvo para vocês na quarta-feira que vem. Beleza, pessoal? Então, do mais é isso. Boa semana aí para vocês, bom feriado. Até quarta.
Quarta-feira nós estamos juntos aí. Um abraço para todo mundo. É nóis, professor. Tamo junto. Tchau, gente. Falou, Jonas. Um Bom final de abraço. semana, bom feriado. Vocês também. Valeu, Tchau, professor. Bárbara. Tchau, Ellen. Tchau, Karen.